Galera, nessa aula nós vamos abordar as propriedades gerais da matéria. Essas propriedades são propriedades comuns a todas e qualquer parte da matéria, beleza? Ou seja, não vai fazer distinção da natureza, do estado, mas sim aplicar-se a todas. Primeira delas é a inércia, que vai ser a conservação do estado de repouso ou movimento, certo? Para que nós entendamos a inércia, nós vamos utilizar como exemplo um carrinho com o boneco em cima, tá? Esse carrinho ele vai entrar em movimento. Ao entrar em movimento, ele vai bater no bloco de concreto e a gente vai ver as alterações que vão acontecer com o boneco em decorrência da inércia, tá? A primeira alteração, nós podemos voltar aqui que ele vai ser manter o repouso, ou seja, manter a velocidade igual a 0 metros por segundo. Quando o carrinho começar a se movimentar, o boneco ele vai tender a manter a velocidade igual a 0, ou seja, ele vai ser deslocado para o fundo do carrinho, tá? O fundo do carro. Que é uma coisa comum, galera. Quando a gente está em um carro e o carro começa a se movimentar, ou em um ônibus, a gente sente nosso corpo indo para trás enquanto o ônibus tenta se locomover para frente. Isso em decorrência do princípio da inércia. A segunda coisa que vai acontecer vai ser no momento em que o carro bater no bloco de concreto. Ao bater no bloco de concreto, o boneco ele vai tender a manter a velocidade, certo? Se ele vai manter a velocidade, o que vai acontecer? O boneco será lançado após o bloco. Então, saca só, galera. Vou dar um play na animação. Vocês vão ver que, pelo princípio da inércia, o bonequinho vai vir para trás, para a parte de fundo do carrinho. E depois vai seguir com o carrinho. Ao se chocar, como o boneco vai ter velocidade, ele vai tender a manter a velocidade e será lançado para a frente do carrinho. Então, ó. E é isso que acontece segundo a inércia, tá? No primeiro momento, ele manteve o repouso, foi para o fundo do carrinho. Depois que ele entrou em movimento, ele manteve o movimento. Quando o carro bate no bloco de concreto, ele é lançado em decorrência da inércia. Segunda propriedade é a massa, tá? Massa é a quantidade de matéria, medida geralmente em quilogramas, e nós podemos colocar aqui também como sendo em gramas. Aqui está um exemplo para vocês de uma balança, certo? Isso aqui é o que a gente chama de balança analítica. A balança analítica, ela tem até 4 casas decimais, ó. Ou seja, ela vai até 10 a menos 4 gramas. Beleza? É uma balança de extrema precisão. Ela consegue medir a massa de uma forma bastante precisa, por isso é bastante utilizada em laboratórios. Extensão é o espaço ocupado pela matéria. Toda matéria ocupa lugar no espaço, galera. E esse espaço, normalmente, nós medimos ele tridimensionalmente. Ou seja, nós teríamos aqui uma dimensão que chamaríamos de comprimento. Teríamos uma dimensão que chamaríamos de largura e uma dimensão que nós chamaríamos de altura. A junção dessas três dimensões dão a extensão e o espaço que será ocupado pela matéria. Próxima propriedade é o que a gente chama de impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E esse aqui é o exemplo para vocês, tá? Nós tínhamos um vidro, esse vidro ele se quebrou no momento em que um martelo tentou ocupar o mesmo espaço que ele, tá?
Como é impossível os dois ocuparem o mesmo espaço, para que o martelo passasse, o vidro precisou sair do local, e ele sai do local quebrando, tá bom? Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Compressibilidade. Compressibilidade é a diminuição do volume da matéria quando aplicamos uma força. Aqui está uma representação de um cilindro com gás, tá? Uma coisa que muita gente fez era utilizar uma seringa, né? Ia ficar apertando a seringa com o dedo na extremidade. Esse cilindro de gás ele vai possuir espaços entre as moléculas do gás. Logo, se nós colocarmos uma força sobre o êmbolo, esse êmbolo vai descer. No momento que ele desce, nós teremos uma diminuição do volume, ou seja, nós teremos que o volume 2 vai ser menor do que o volume 1. Como ocorre uma diminuição do volume, as moléculas ficam mais próximas umas das outras, certo? Isso aqui é o que a gente chama de compressão, é aplicar uma força para diminuir o volume do recipiente. Sexta propriedade, elasticidade. A matéria após compressão volta ao seu estado inicial. Como assim? Aqui nós temos um elástico. Se nós pegarmos um elástico e exercermos uma força de direção contrária nele, o que acontece? Esse elástico ele tende a se estender, tá? Então, aqui ocorreu uma extensão. Ao se estender, ele vai aumentar de comprimento, ou seja, se nós tínhamos aqui inicialmente um comprimento D, agora nós temos aqui um comprimento D2, certo? O comprimento D2 é maior do que o comprimento D, beleza? Mas, no momento em que a força que está sendo aplicada ela é eliminada, ou seja, essa força aqui some, automaticamente nós teremos que o elástico volta à posição inicial. Então, aplicamos a força, ele estende, tiramos a força, ele volta à posição inicial. Ou seja, não teremos uma deformação fixa, e isso é devido à propriedade da elasticidade. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Nós temos aqui pedra com uma extensão grande. Essa pedra ela pode ser quebrada em partes menores, se transformando nisso aqui, tá? Essa pedra ela ainda pode ser quebrada em partes menores, se transformando nisso aqui, beleza? No sentido mostrado, o que mudou foi a extensão. Entretanto, a matéria é constante, ou seja, a matéria que constitui a pedra de maior extensão é a mesma matéria que constitui a pedra de menor extensão. Ok? Última propriedade, nós veremos a descontinuidade. A matéria possui espaços entre as moléculas que a torna descontínua. Aqui nós temos uma imagem de uma pepita de ouro. Se nós pegarmos e incidirmos radiação sobre essa pepita, a radiação irá passar. Aí surge uma dúvida em relação a isso aqui. Por que essa radiação ela passa? Tá? Raramente vai acontecer de uma radiação bater e retornar, ou de uma radiação bater e ultrapassar com um grande desvio, né? Por que isso acontece? Se nós temos uma pepita de ouro, uma pedra, né, ela é bastante rígida. Como é que essa radiação consegue passar? Macroscopicamente, nós vemos essa rigidez, nós sentimos. Entretanto, microscopicamente, os átomos que constituem a molécula de ouro, eles são descontínuos. Eles só possuirão essa parte aqui maciça, que é o núcleo, e o resto serão grandes espaços vazios. Logo, a radiação consegue, por ser bem pequenininha também, passar entre esses grandes espaços vazios e, devido a isso, nós podemos dizer que a matéria é descontínua. Por mais que macroscopicamente ela pareça ser sólida e contínua, microscopicamente haverão grandes espaços vazios nos átomos que permitirão a passagem da radiação.